iniciemos a nossa novena com muita fé e alegria, cantando. Na longa estrada da vida, a gente sofrida e busca amor. Percorre diversos caminhos, de cravos, de espinhos, de luta e de dor. Em ti nossa gente confia, e em romaria de te contemplar. Mãezinha, consolo dos crentes, ensina a gente a Jesus adorar. Mãe do perpétuo socorro, venho a ti recorro, vem, ó Mãe, me valer. Mãe, nosso eterno auxílio, vem nos dar o teu filho. Mãe, vem nos socorrer. Preside a nossa celebração, missionário redentorista, Padre Valteir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. Toda a sua existência é uma plena comunhão com seu Filho. Sua missão é trazer-nos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele, o único caminho para o Pai. Por isso nós confiamos em Nossa Senhora e como filhos e filhas a amamos. Por nosso olhar ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, por nos velar, ó Mãe querida, nos abençoa por toda a vida. Nossa Senhora do perpétuo socorro, Nossa Senhora do perpétuo socorro. Intenções e oferecimento. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, Nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos, Senhor, pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos, Nós vos pedimos, Senhor, pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. nós vos pedimos, Senhor, Vamos rezar nesta novena também por todas as famílias. Pelas famílias que ganham pouco em consequência do pecado de ganância que domina a sociedade. nós vos pedimos, Senhor, Pelas famílias desajustadas. nós vos pedimos, Senhor, Pelas famílias onde morreu alguém nesta semana. nós vos pedimos, Senhor, Pelas famílias que têm alguma pessoa doente. nós vos pedimos, Senhor, Pela paz em nossas famílias. nós vos pedimos, Senhor, Para que em nossas famílias tenhamos um ambiente que favoreça o cumprimento da missão que Deus nos confiou. nós vos pedimos, Senhor, Por todos os que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. nós vos pedimos, Senhor. Apresentemos com fé todas as nossas intenções, cantando. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti,
Pai do céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa mãe, e atendei aos nossos pedidos. Amém. Maria em nossa vida. Ó Maria, nós trouxemos as nossas preocupações, os nossos desejos e as nossas necessidades. Queremos viver imitando os exemplos de vossa vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe do Cristo Libertador, Rogai por nós. Mãe do Salvador, Rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Rogai por nós. Mãe da Misericórdia, Rogai por nós. Mãe do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. vós fostes a serva fiel de Deus Pai, colaborando com Cristo na libertação total da humanidade. Rogai por nós. Vós tendes a missão de trazer Cristo libertador ao mundo e de fazer-nos participantes de sua vida, morte e ressurreição. Rogai por nós. Oremos. Ó Maria, Mostrai-nos vosso Filho e nosso irmão Jesus. Ajudai-nos a realizar em nossa vida uma sincera conversão para Deus e para nossos irmãos. Amém. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Nas dores e angústias, nas lutas da vida, tu és a Mãe nossa, por Deus concedida. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Perpétuo socorro, tu és Mãe querida, teus filhos suplicam socorro na vida. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Maria na história da salvação. no dia da Anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. Eis aqui a serva do Senhor. A partir daquele momento, ela viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e da Igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu filho entregava a vida por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Após sua morte e ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo, que se manifestou no dia de Pentecostes, e Maria estava em oração com os apóstolos naquele momento em que nascia a Igreja. A nós descer. Vida na história da salvação. Hoje somos convidados a ouvir a palavra de Deus que pode modificar nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Pelo batismo, nós participamos de uma comunidade onde todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos, mesmo com o sacrifício de nossa vida. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. É o mesmo Espírito de amor que também agora dá vida à comunidade igreja e que nos convoca para realizar nossa vocação e missão. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o interior, não fez também o interior? Antes, dai esmola, porque vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Caros irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, unidos na fé, nós aqui nos colocamos em atitude de oração para celebrarmos juntos esta novena. É muito interessante a vida humana. Nós vivemos num período em que nós temos uma necessidade enorme de novidades. Cada vez que você encontra com uma pessoa, na maioria das vezes você pergunta a ela quais são as novidades. Porque nós passamos a ter dificuldades com rotina. Detestamos rotina. As pessoas geralmente mudam de casamento quando o casamento entra em rotina. A gente muda de religião quando a religião entra na rotina. Só que a gente se esquece que nós vivemos por causa da rotina. Você só vive porque todos os dias você come várias vezes ao dia, todos os momentos um pouquinho. Você não consegue no café da manhã comer tudo que precisa para o dia inteiro. Por causa dessa rotina você está vivo. Você só está vivo porque você tem a rotina de dormir todos os dias. Por mais que a gente deteste a rotina que nos mantém vivos. Você vive por causa da rotina. Apesar que o mundo descobriu que dá lucro a questão da novidade. Trocar de celular, de computador, trocar de amizade, trocar de convivência, trocar de ideias, sempre nos traz um certo encanto na vida, mas isso não sustenta o sentido da vida. Não sustenta.
E aí nós somos convidados nessa novena, que é uma rotina. É muito interessante. Toda terça-feira nos reunimos, celebramos a mesma novena, com as mesmas palavras, diante do mesmo quadro de Nossa Senhora, às vezes sentado no mesmo banco, porque alguns têm esse costume, essa tradição, e a gente não se cansa, a gente continua acreditando em Nossa Senhora, e na maioria das vezes, a gente às vezes chega mal, meio cansado, desanimado, e a gente sai bem. Tipo assim, eu tive um momento do meu dia bom, tive um momento do meu dia alegre. E aí nós somos convidados a pensar cada vez mais nas coisas da nossa vida, a pensar cada vez mais nas coisas que são importantes para cada um de nós. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, faz parte de Lucas, e faz parte de uma parte grande do Evangelho de Lucas, que é a última viagem de Jesus. Jesus toma uma forte decisão, depois de um momento de oração, de sair da Galileia e ir em direção a Jerusalém. Lucas dedica 10 capítulos do seu Evangelho a esta viagem. Marcos dedicou 1 capítulo só e Mateus 2 capítulos. Mas é a última viagem de Jesus. E é o último momento que Jesus tem também para ensinar alguma coisa, para preparar os seus discípulos para enfrentar a cruz em Jerusalém. E nesse período Jesus vai fazendo críticas, vai convidando as pessoas à maturidade. No Evangelho de hoje, uma coisa muito simples, muito simples. Jesus é convidado para um jantar na casa do fariseu. Algumas vezes os fariseus convidavam Jesus para uma refeição. E Jesus aceitava, apesar de discordar do modo de viver dos fariseus, da hipocrisia deles. Mas Jesus aceitava. Só que Jesus não se ligava muito para rituais. Não se ligava, não se importava muito para normas e rituais. Jesus estava preocupado com outras coisas. Jesus estava preocupado em ensinar para todos que nós somos iguais, nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Esta era a preocupação de Jesus. A preocupação do fariseu era se Jesus iria lavar a mão antes da comida. Não é uma questão de higiene, é uma questão de costume, de regra religiosa. Para comer é necessário lavar as mãos e às vezes lavar os pés quando chegava em casa. Mas não era por questões de higiene, era por questões de rituais religiosos. O que Jesus critica? O momento em que a pessoa pensa que o ritual de lavar a mão é mais importante do que o hóspede que ele recebeu, que é mais importante do que o fato da convivência, que é mais importante do que o momento vivido ali. Nós ainda somos muito fariseus. É muito estranho quando as pessoas não podem ir na missa domingo e elas vão se confessar porque cometeram um pecado gravíssimo. Não foi na missa domingo. É norma da igreja, está certo. Mas se você perguntar para ela, você se lembra que não foi domingo na missa? Lembro. Mas você se lembra do evangelho da última missa que você celebrou? Participou? A maioria das pessoas não lembram. Lembram do dia da semana, mas não lembra da última missa e do último evangelho que ela ouviu. Nós muitas vezes nos comportamos como os fariseus. No lugar de celebrar, não porque é domingo, mas porque a missa é importante, eu começo a valorizar mais o domingo do que a missa. O fariseu está mais preocupado com Jesus lavar as mãos do que necessariamente com o fato de estar recebendo Jesus em sua casa. Quando numa família um copo sujo é motivo de uma briga familiar, aí a gente começa a agir como fariseu. Desde quando um copo sujo na pia é mais importante do que um matrimônio? Houve um caso em Brasília que o motivo da separação de um casal era o creme dental no banheiro. Foi o motivo de uma separação de um matrimônio, porque o marido apertava de um jeito, a esposa de outro, e aquilo foi motivo de acabar com o matrimônio, o casamento. São as estupidez da nossa vida. São as estupidez da nossa vida. E às vezes a gente corre o risco disso. A gente começa a correr o risco de não prestar atenção no que é importante.
e a gente começa a gastar o nosso tempo com coisas pequenas, muito pequenas. A gente começa a construir uma fé com base em rituais pequenos, em superstições, e esquecemos de viver na maturidade. Nós temos atualmente um problema sério. Mais do que nunca nós acreditamos na nossa imaginação, principalmente as mulheres. As mulheres pensam mais do que os homens, pensam o tempo todo, e às vezes acreditam que aquilo que ela imagina é verdade, é real. E a gente tem que às vezes trabalhar com o real. Eu acho que é assim. Essa é a grande teologia do mundo de hoje. A teologia do acho. Você diz uma coisa para a pessoa e ela responde, eu acho. E é o que eu acho que manda no mundo. E a gente vai perdendo a capacidade de ter uma fé inteligente. A gente vai perdendo a oportunidade de ter um espírito mais forte, uma convicção mais forte. Porque a gente acredita que um terreiro de macumba vai definir o meu futuro. Que a minha vida vai ser guiada por alguém que resolveu mexer com uma galinha preta. Não pelas minhas escolhas, mas porque alguém fez uma macumba para mim. Pronto, isso é que vai definir o meu futuro e a minha vida. E a gente acaba sofrendo por imaginações, ilusões. Tem problema na minha casa porque eu sou fruto de muita inveja. Mas inveja de quê? Quem é você? Qual que é a sua importância? Por que você se julga tão importante a tal ponto que alguém deseja te destruir? Te destruir? Por isso a gente tem que pôr limite, às vezes, na nossa fé. Pôr limite na nossa consciência. Aprender a ter um coração mais inteligente. Uma fé mais orante. Que vai fazendo com que a gente entenda que o que interessa nessa vida é aprender a viver bem a vida que eu tenho com base naquilo que Jesus me ensina. Isso é importante. Afinal, a grande novidade de Jesus era dizer para cada um de nós, olha, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós devemos ser fraternos. Todos nós devemos viver com dignidade. Todos nós precisamos aprender a cuidar bem uns dos outros. Todos nós precisamos ter direito à vida, mas quem está do seu lado também tem que ter direito à vida. E parar de pensar que aquilo que você fala acontece. E olhar com mais carinho quem nós somos de verdade. O que você faz com a sua vida. E acima de tudo aprender a pôr limite no seu sofrimento. Nós sofremos muito, muito mais do que nossos avós. Até porque nós hoje temos a obrigação de ser felizes. Geralmente o povo antigo não se preocupava com felicidade, porque não tinha escolhas. Geralmente a vida estava organizada, a profissão era escolhida pelo pai e você ia viver em paz a sua vida com tranquilidade. Mas hoje não, nós vivemos a neurose da comparação. A partir do momento que a gente começa a comparar, a gente começa a ser infeliz. A partir do momento que eu começo a criar comparações, eu começo a sofrer mais. Eu tenho um carro, mas o meu vizinho tem um carro melhor. Comparei, isso me faz sofrer. Eu tenho um celular, mas meu primo tem um celular melhor. Isso me faz sofrer. O importante é o celular do meu primo, que é melhor, mas apesar que os dois fazem a mesma coisa. Os dois carros funcionam a mesma coisa. Mas porque nós queremos comparar muito, a gente sofre muito. Porque o mundo vive me dando um padrão de beleza, eu começo a me achar feio. O mundo vive me dizendo que algumas coisas são boas para a vida, e eu acredito e começo a ficar triste porque eu não tenho isso. Porque nós vivemos no mundo da ilusão. Nós temos dificuldades de nos organizar e de ficar em paz com a vida que eu tenho e oferecer o que eu tenho de melhor para esse mundo. Porque eu sempre quero algo além e sempre quero o que eu não tenho. Eu sempre busco ser o que eu não sou e digo que eu sou aquilo que eu não sou. Eu falo que sou honesto, mas eu saio no trânsito e me comporto de forma extremamente desonesta.
Eu falo que sou livre, mas quando eu tenho oportunidade de fazer uma maldade, eu faço. Eu falo que tenho fé, mas quando eu posso me vingar de alguém que me prejudicou, eu faço questão de fazer isso. Até porque eu me esqueço que toda vingança é uma tentativa de ser igual. Toda vingança é uma tentativa de ser igual. E todas as vezes que você querer se vingar, você está sendo igual à pessoa. Alguém fala mal de você, e para se vingar você fala mal dessa pessoa também. Alguém te trai, e para se vingar você trai também. Alguém te prejudicou, e para se vingar você prejudica a pessoa também. E a proposta de Jesus é outra. Olha, se alguém fez algum mal para você, seja melhor. Se alguém está preocupado com bobagemzinhas, seja maior. Não gaste o seu tempo com gente doida. Não gaste o seu tempo com gente maluca. Não gaste o seu tempo com quem está alterado. Mas procure construir uma vida com mais sabedoria, com mais clareza, em que a gente começa a perceber que o importante não é o ritual de lavar a mão, o importante é aquilo que eu tenho por dentro, é aquilo que eu faço. E a crítica de Jesus serve para todos nós. O Senhor está preocupado com rituais externos, mas por dentro vocês são ladrões. Por dentro vocês são desonestos, são vingativos, são pessoas com ódio, com raiva. Por dentro vocês querem sempre se vingar. Por dentro nós somos educados para não levar desaforo para casa e tantas outras coisas. A gente às vezes reza, anda com um tercinho na mão, mas quando eu tenho oportunidade de apontar o dedo para alguém, eu aponto sem a mínima misericórdia. Quando eu tenho oportunidade de prejudicar alguém, eu faço sem a mínima misericórdia. Quando eu tenho oportunidade de falar mal do outro, eu faço sempre. E por quê? Porque quando eu estou falando mal do outro, eu estou me promovendo. Você é traidor, sinal que eu não sou. Eu sou melhor do que você. E às vezes, quando eu aponto o defeito do outro, eu também estou apontando a minha grande dor. Ou também estou manifestando a minha grande vaidade. É preciso tomar cuidado com isso. Todas as vezes que eu acho que o outro é pior do que eu estou me julgando melhor do que ele. Mas às vezes eu estou falando do meu mesmo defeito, do meu pecado, do mesmo pecado que eu cometo, do mesmo defeito que eu tenho. E às vezes eu falo mal do outro porque eu quero esconder a grande dor que eu sinto de não conseguir ser o que eu gostaria de ser. E por isso, caríssimos irmãos, cuidado para você não ser mais um fariseu. O mundo hoje está entupido de fariseus, entupido de gente que pede a bênção do carro, da chave do carro, põe um tercinho no carro e não respeita o trânsito. De pais que cobram dos filhos honestidade, mas tenta subornar cada vez mais quando tem oportunidade de subornar. De profissionais que vivem falando mal do governo. Depois do final pergunta, o senhor quer recibo? Às vezes a gente vai no dentista e ele passa horas falando mal do governo, falando mal do mundo, falando mal da injustiça do mundo. E aí no final pergunta, o senhor precisa de recibo? Porque não dar recibo significa sonegar ao governo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Por isso, caríssimos irmãos, ser ladrão não está na quantidade, está no ato. Roubar uma canetinha do escritório que você trabalha é roubar da mesma forma que alguém que rouba o Banco Nacional. Só é diferente o valor, mas a atitude de ladrão é a mesma. Desrespeitar uma lei do trânsito é a mesma coisa que um deputado faz quando desrespeita alguma lei do Congresso Nacional. Só muda o valor, mas a atitude é a mesma. Por isso a corrupção do Brasil às vezes começa lá na sala da minha casa. Quando eu começo a subornar as pessoas. Quando eu começo a cobrar picuinhas e não dou valor nas coisas importantes. Eu sei que o meu vizinho está envolvido com drogas, mas eu ignoro que o meu próprio filho
também está envolvido com drogas. Porque eu sempre acho que o outro que é o culpado. Eu sempre acho que o inferno é sempre os outros. Eu nunca admito que às vezes o inferno sou eu dentro da minha própria casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. Por todos nós, para que descobramos o que Deus quer de nós. Em nossa comunidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que escolheram a vida religiosa, para que sejam fiéis ao compromisso assumido, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais, para que descubram e manifestem perante o mundo a grandeza da vocação conjugal, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que foram escolhidos para criar a unidade no povo de Deus, pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Washington, seus auxiliares Dom Levi e Dom Moacir, e por todos os bispos, pelos sacerdotes e missionários, e pelos apóstolos leigos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que se preparam para o sacerdócio ou para a vida religiosa, e pelos agentes pastorais de nossas comunidades, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens, para que tenham oportunidade de estudo e trabalho, para que vivam plenamente sua vocação e possam colaborar na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Oremos. Nós vos pedimos que todos saibamos ouvir vossa palavra e vivamos o nosso compromisso na comunidade. Amém. Socorrei-nos, ó Maria, neste nosso caminhar. os doentes, os aflitos, E de todos consolar. vosso olhar a nós volver, vossos filhos proteger. Ó Maria, vossos filhos socorrei, convertei os pecadores, Que se voltem para Deus. de nós todos sede guia, No caminho para o céu. que tenhamos cada dia Pão e paz em nosso lar. e de Deus a santa graça, Nunca venha nos faltar. nas angústias e receios, Sede, ó Mãe, a nossa luz. dai-nos sempre fé e confiança, No amor do bom Jesus. vosso olhar a nós volver, vossos filhos proteger. Ó Maria, vossos filhos socorrer. Muito bem, nossos avisos no dia de hoje. Está aqui na entrada do santuário, está montada uma árvore de Natal. Como está difícil ganhar presente, então a gente já começa em outubro para ver se a gente ganha alguma coisa, né, no final do ano. Nela estão cartas com pedidos de presente de 60 crianças de 1 a 5 anos de idade, que são assistidas pela creche São Cristóvão. Conseguimos atingir nossa meta, mas além dos presentes, a creche precisa de itens de alimentação e limpeza. Então queremos convidar a todos para que procurem informações com a equipe da creche junto à árvore de Natal, aqui no fundo do nosso lado direito.
O CASC, Centro de Assistência Social da nossa paróquia, precisa de voluntários na área de fonoaudiologia para o atendimento de pessoas carentes. Então, quem for fonoaudiólogo, devia ser uma palavra mais curta, né? Palavra longa, né? Procure o CASC aqui no estacionamento. Também queremos avisar a todos que colaborem com a evangelização adquirindo os produtos da campanha Sou Noveneiro, adesivos, diário bíblico, o calendário de 2018, as camisetas e a Bíblia de nosso santuário. Os produtos estão à disposição na frente do santuário. Bênçãos especiais. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chega até vós o nosso clamor. Bênção geral. Ó Deus nosso Pai, com vosso amor e bondade santificais todas as coisas. Estendei vossa mão protetora sobre todos os objetos que vossos filhos e filhas nos apresentam, e concedei-lhes que, usando deles para o vosso louvor e glória, receba por meio deles vossa proteção, bênção e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção da água. Senhor nosso Deus, derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas aqui trouxeram, a fim de que, servindo a vossa vontade por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham a saúde e a salvação. Seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça de levá-los são e salvos às águas do santo batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai sobre nós vossas águas puras. E purificai-nos dos nossos pecados. Pela água do batismo fizestes brotar em nós uma vida nova. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Deus Pai, que reunis em vosso Filho Jesus todos os que são batizados na água e no Espírito Santo, para sermos vossos filhos e filhas. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Deus Pai, que criastes a água para a nossa saúde e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Bênção da saúde. Senhor Jesus Cristo, uni a vossa paixão, morte e ressurreição, os sofrimentos e as dores de todos que padecem, dos que vivem na solidão e de todos os que estão doentes. Senhor, dai-lhes conforto e consolação, que eles compreendam, Senhor, não estão sozinhos nesta hora. Continuais presentes em suas vidas, chorando com eles neste momento de fragilidade e de dor. Neles, acendendo a chama da esperança. Dai-lhes força e saúde, Senhor. Que a nossa caridade fraterna os apoie nestes momentos difíceis. Senhor, dai força, paciência e serenidade aos que se dedicam aos doentes com amor e carinho. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso e de todos os santos, fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas aqui reunidos, sobre os doentes e sobre todos que estão sofrendo. Deus Pai vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho vos conceda saúde. Amém. Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparando-nos para a comunhão, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Felizes somos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: "Este é meu corpo, por vós doado, tomai e comei." O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Com todos os anjos e santos, graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Preparemos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento cantando. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento.
Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Voltados para o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a quem viemos visitar, reservando esse tempo do nosso dia para esse momento de oração, de braços erguidos, vamos nos colocar nos braços dela, fazendo a nossa consagração, cantando. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção,
Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. saudemos Nossa Senhora com uma calorosa salva de palmas. Agradecemos a presença de todos, desejamos a todos um bom dia. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças